Boa tarde. Estava andando aqui um pouquinho na rua, aí veio essa inspiração, eu vou falar rapidamente. Vocês, cada um faça o seu discernimento, né? Só apenas uma voz, só uma voz, que clama que o Senhor está chegando, e o Senhor vem, e o Senhor é todo poderoso e faz coisas maravilhosas, né? Temos um probleminha que é sério, que é quando as pessoas se envolvem com o inimigo, né? Tem gente que acha que vai dar a volta no inimigo. Dá não. Né? E por isso, muitas vezes fazem pactos, acordos, né? Nenhum deles você sai bem. Porque na hora que você faz um pacto, um acordo, você tira Deus da jogada e o teu Senhor passa a ser o inimigo. E ele, dependendo do acordo que fez com a pessoa, promove, faz coisas, dá coisas, faz. Abre as portas, abre negócios, né? Faz. E que tem gente que faz isso? Muita. A maioria em silêncio, mas faz, né? Não acreditam em Deus e preferem o jugo fácil do inimigo, né? Mas eu não vou ficar falando sobre essa parte, que essa é até mais complicada às vezes, porque ela vai pegar 4 possibilidades de ação do inimigo na vida da pessoa, e depois pensando que a última ainda tem fases dentro dela, que todo mundo já pensa, né, naqueles filmes lá de Hollywood, de possessão, que aquele caso existe, muitos, né? A igreja a gente fala que não tem, né, para não assustar as pessoas, mas eu posso fugir da realidade? Não posso. Então existe, né? Mas ele tem graus, né? Mas eu não vou entrar nisso aqui, né? Porque é bem delicado. Bom, então eu vou pegar os outros casos interessantes, né? Que a gente se depara com isso no nosso dia a dia e não entende ou não repara. Depois que a gente começa, que Deus nos dá a capacidade de ver, de enxergar, de sentir nessa coisa toda, a gente fica mais bem preparado e sabe como agir, né? Então tem 2 casos que eu queria contar. O primeiro caso é quando tem um objeto que ele é consagrado ao inimigo, né? Então esse é um caso, existe muito, né? E tem um segundo caso que também deve ser visto, que é quando um local é consagrado ao inimigo, né? O dono do local assim o consagrou, e o inimigo se aproveita desta falácia, dessa mentira, e toma conta daquilo. Ele não quer saber. Deu para ele é o primeiro a roubar, porque na verdade tudo é de Deus, nada é dele. Mas ele usa um critério que é: Deus nos deu a criação toda para que a gente tome conta. E se a gente cede esse trabalho para o inimigo, ele vai primeiro abraçar a causa, né? É para ele, né? Ele toma logo. Bom, por que eu estou falando desses 2 casos, né? Porque são casos reais, existe, né? Tem locais, vamos para o local. O local é uma casa, um terreno, uma propriedade, o que seja, consagrado ao inimigo. Primeira coisa a saber é muito difícil de tirar. Vou dizendo a verdade. Vai ter que ter oração lá, o exorcista lá, vai ter que ter missa lá presente, uma missa especial, né? Talvez você vai perguntar ao seu padre, ele nem sabe, né? Porque é mais para quem trabalha com essa área.
e o exorcista, né? Ainda tem muita gente que fala que isso não é possível. As pessoas querem se enganar com a realidade, né? Mas é um caso, né? Então, quando acontece, é dificílimo, tá? Demora anos, não é fácil não, tá? E com muita oração. Quem vive nesses locais é perturbador, tá? Coisas esquisitas acontecem nesses locais, né? Aqueles negócios de copo voando, prato voando, barulhos esquisitos, né? É um princípio aí que você pode começar a notar que tem algo errado, no local, né? Bota a pessoa de oração, vai lá, quando a pessoa de oração chega, sabe o que acontece? Tudo para. Por quê? O inimigo não vai dar a cara, nunca dá a cara, né? Ele cala a boca e deixa passar. Daqui a pouco o homem de oração, né, o homem de Deus, quando eu falo homem de Deus, entenda homem ou mulher, tá? Não existe isso para Deus, não. É homem ou mulher. A não ser sacerdote, que só pode ser homem. Então, quando ele entra, geralmente o inimigo cala a boca e se esconde, né? Da mesma forma, quando a gente vai rezar por alguém que tem um problema desse, também o inimigo dá a cara? Não, ele se esconde. Ele só vai mostrar a cara quando está desesperado. Esse é outro problema. Então, na localidade tem esse problema. Os efeitos são coisas anormais acontecendo, né? Geralmente muita confusão, quebra coisas, coisas assim estranhas. O mais comum não é isso. O mais comum são objetos que foram consagrados ao inimigo durante rituais. Não posso falar nem quais são os rituais, nem são as religiões que fazem isso, porque dá problema isso hoje em dia, você não pode mais falar a verdade. Mas o inimigo se aproveita desses rituais, dessas consagrações malditas, e ele anda junto com aqueles objetos, né? Anda um demôniozinho. Quando entram na casa das pessoas, a primeira coisa que acontece geralmente é briga, geralmente ninguém se entende, geralmente acaba a paz, a tranquilidade, geralmente tem uma série de coisas assim. O objeto, na maioria das vezes, não é um objeto que você olha, bate o olho assim, é aquilo. Já teve vezes que foi crucifixo, olha só, né? E passou por lugares que não devia, né? Vamos falar só assim. Pode ser cama, pode ser objeto, pode ser coisa de mão, pode ser todo tipo de coisa, né? Acontece muito, né? Eu lembro de Dom Cipriano falando que houve uma ordem do mal para pegar os seus objetos que eram usados nos rituais e serem disponibilizados ao público em geral para que o inimigo andasse. Eu lembro de Dom Cipriano falando sobre isso. Isso na década de 80, 90, né? Isso muitas das vezes virou quase um procedimento para que o mal se espalhasse desta forma. Então, muitas vezes, eu já em grupo de oração tal, uma pessoa que foi por poucas vezes vai lá e te dá um presente. Eu recebi um presente, eu falei, olha que bom e tal, parecia ser uma coisa boazinha, e aí começou a dar uma perturbação na minha casa. Eu fui rezar, aí Deus falou assim, tal coisa, tal caixa que te deram assim, 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 joga fora. Fiz. O que aconteceu? A paz voltou para minha casa, né? Uma coisa que talvez a pessoa que me deu nem sabe, porque Deus ia ser uma coisa dela, que ela recebeu, nem fez por maldade não, tá? Mas acontece, ela recebeu aquele mal e passou ele à frente, achou que ainda estava fazendo bem, né? Então aconteceu isso, aconteceu, né? Então tem diversos casos, é difícil descobrir, tem que ter oração e jejum para você descobrir essas coisas. Qual é o objeto? Porque o inimigo se esconde, ele não mostra a cara, porque ele não quer ser denunciado e não quer ser expulso daquele local. Eu vou lembrar uma vez, não posso falar o nome, como sempre, a pessoa me ligou, eu estava no metrô, indo trabalhar, e me ligou, falou que era um caso urgente, assim, assim, estava acontecendo assim, assim, assim. Na mesma hora o Espírito Santo falou assim, objeto maldito. Aí eu falei, o Senhor está me
dizendo que é objeto maldito. Isso está no meio do metrô, tá? Aquela confusão grande, sem muito caso para andar para um lado e para o outro, mas eu falei, Senhor, não podia ser um lugar melhor não para entrar em oração? Não, vai ser ali. Ainda era, né? Tudo cheio. Tá bom, fechei os meus olhos, comecei a rezar, e aí o Senhor falou assim, tá no teu armário. Teu armário. Ela botou a mão, olhou, tocou, nada. Não tá. Pode olhar no teu armário, no fundo, olhou, nada. Um fundo na direita. Na direita. Tem umas coisas aqui dentro de uma caixa. O objeto é mais ou menos assim. Eu descrevi o objeto que Deus estava mostrando. E tem, o que eu faço com isso? Quebra e joga fora. E aí, melhorou. Né? Mas uma misericórdia danada, porque dentro do metrô, uma gritaria danada, eu ainda consegui parar para escutar Deus, e Deus ainda falar, e a pessoa negando, e aí foi até achar o que era, né? E foi coisas que ela fez, e tem coisas que eram presentes. Tinha as duas coisas dentro daquela tal caixa. E acabou que ela jogou toda a caixa fora. Então, Deus tem essas coisas, nada fica escondido de Deus. E quando Deus resolve te libertar daquele jugo do mal, então Ele vai mostrar. Às vezes você não tem a pessoa que possa te mostrar dessa forma, então você vai ter que rezar, passar pela casa e vai começar a sentir, nesse local da casa, enquanto eu estou rezando, eu me sinto mal, eu me sinto esquisito. Então, vai indo para ali, vai continuar rezando. Sabe aquela brincadeira, tá quente, tá frio? É mais ou menos isso, né? Então, tem que rezar. Sem oração a gente não consegue nada, tá bom? Então eu queria contar esse caso, né? Muitas vezes a gente tem isso dentro de casa. Foi um parente que deu, foi um amigo. Muitas vezes a gente tem que perguntar, mas qual é o fruto disso? Qual a religião que essa pessoa tem? De onde vem esse negócio? Né? Pergunta a Deus, tal. Às vezes tem problema, às vezes, não estou falando tudo, não é para ser maluco, não, é para fazer oração e discernimento. Tudo na vida tem que ter oração e discernimento, tá bem? Então é um convite à oração e a discernimento, tá bom? Paz e bem.